Abrimos o programa falando, né, da aprovação da recuperação judicial da Chapecoense e hoje, né, um dia importantíssimo, né, talvez um dos mais importantes aí, né, na história da Chapecoense, que está prestes a completar aí meio século de existência. E o advogado Felipe Lolato está com a gente, né, do escritório contratado pela Chapecoense. Felipe, é um prazer tê-lo com a gente aqui no Golaço da Oeste Capital, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer para mim poder falar um pouco com vocês sobre esse tema. Queria agradecer o espaço, agradecer vocês, dar meu boa tarde aí aos ouvintes da rádio e estou à disposição. Se eu puder esclarecer, vai ser um prazer. Felipe, não é exagero a gente falar aqui que hoje foi um dia importantíssimo, talvez um dos mais importantes da história da Chapecoense, porque se essa aprovação ela não tivesse vindo hoje, a Chapecoense provavelmente fecharia suas portas, né? Ah, sem dúvida, né? A rejeição de um plano de recuperação judicial implica na falência do ente que está sendo recuperado, né, do clube. Então, com certeza fechariam as portas. Agora também, se a atual diretoria deixasse que as coisas permanecessem em um endividamento descontrolado, da maneira que estava, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, o clube também fecharia suas portas. Né? Então, eu ouso dizer que é, talvez, um dos dias mais importantes da existência do clube. Doutor Felipe Fernando, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Fernando. Fiz um contato, o primeiro contato para a gente agendar essa importante entrevista. Doutor, como é que foi esse trabalho, né? É claro que é um trabalho que faz parte já da sua rotina de atuação, né? Mas existe toda uma série de etapas que precisam ser trabalhadas, respeitadas, né? Articuladas, né? Para que você possa chegar num dia como hoje, que acaba ainda dependendo do resultado de todo esse processo. Como é que foi o início desse trabalho? Como é que foram os passos que levaram até hoje a essa aprovação com um percentual bem significativo? Olha, Fernando, eu diria o seguinte: primeiro, eu acho que isso é fruto da coragem da atual diretoria, porque a Chape foi o primeiro time de futebol no Brasil a pedir uma recuperação judicial, né? Primeiro. Antes o Figueirense tinha pedido uma recuperação extrajudicial, mas é um procedimento completamente diferente. Então, assim, foi muita coragem, muito desprendimento das pessoas que estão na diretoria hoje de dar a cara para dizer, não, a gente vai efetivamente resolver o problema do clube, né? Então, acho que começa por aí. Foi, sim, uma atitude de desprendimento, de coragem. E a gente, desde o primeiro momento em que, né, nós fomos contatados, isso foi em dezembro de 21. Dezembro de 21. Teve muito trabalho, a gente tentou entender as necessidades, as demandas. E, na verdade, o plano foi aprovado pelos credores, né? A Chape é um time de Chapecó, é um time da comunidade. E eu ouso dizer até que é talvez o segundo time da grande maioria dos brasileiros. E assim, os credores que entenderam a necessidade, que entenderam, porque também o clube, não só a Chape, mas todo o clube de futebol, ele vem herdando problemas de gestão para gestão. Não é todo mundo que é como essa gestão, a gestão atual, que se preocupa com os problemas reais do clube, do time. Ele assim, quer saber de ganhar, não interessa quanto custe, não interessa se vai ficar devendo. Então, assim, resolver todos esses problemas, entender que o momento delicado pelo qual o time passa, o clube passa. E, assim, eu acho que a gente, tanto nós, né, o meu escritório, nosso escritório, quanto a diretoria, a atual diretoria, o que fez foi conscientizar as pessoas da realidade, da verdade. E as pessoas também, num ato de compreensão, de desprendimento, entenderam que, olha, não é o ideal, mas a gente tem que fazer o que é possível, né? E a gente chegou nesse resultado expressivo, nessa aprovação expressiva que vocês viram hoje.
Doutor Felipe, Eduardo Florão, boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Eu fiquei com uma dúvida em relação aos valores da recuperação judicial, né? Porque no documento, e até apresentado hoje durante a audiência, o total de valor dos credores era 107 milhões e 900, né? Quase 108 milhões o valor envolvido nessa recuperação judicial. Mas fala-se numa dívida muito maior da Chapecoense, né? Em 280 milhões, é o que se fala. Então, a partir de agora, com essa aprovação dos credores, depois aprovado na Justiça, outras dívidas podem entrar também nesse bolo, por isso que esse valor aumenta? Como é que funciona? Todas as dívidas existentes até a data do pedido, elas fazem parte do quadro. Então, por exemplo, assim, tem processos que estão correndo há 5, 6 anos, mas ainda não chegou no valor dele. Quando chegar no valor, ele vai ter que se sujeitar às regras do plano. E é bom que se diga algo importante, não existem dívidas fora da recuperação, dívidas concursais fora da recuperação, porque a atual diretoria não criou nenhum tipo de dívida. Então, todas as dívidas existentes até a data do pedido e não foram contraídas dívidas depois, elas compõem o processo de recuperação judicial. Então, assim, tem credores que hoje ou não estão listados ou estão listados por determinado valor, isso pode sofrer um acréscimo depois da liquidação, etc., mas vai compor o quadro. É realmente um processo que pegou todas as dívidas concursais e inovou, reajustou, reescalonou de uma maneira que o clube pode suportar. Doutor, obrigado por nos receber. O Fernando já te fez uma pergunta sobre a importância da RJ, né? E o doutor já respondeu. Mas qual foi o trabalho que vocês fizeram para que essas pessoas pudessem vir junto com a RJ? Porque era muito importante fazer esse trabalho, né? Porque muitas pessoas queriam continuar, né, com os seus processos e tudo mais, mas a maioria venceu, né? E esse trabalho foi muito importante. Como você vê também esse trabalho feito por vocês e também pelos membros da diretoria? E qual foi a importância desse trabalho durante esses 2 anos? Olha, eu acho assim, a massa de credores da Chape era composta por praticamente 500 pessoas, 500 credores. Então, num universo de 500 pessoas, você não vai chegar nunca numa unanimidade. É muita gente. Tem gente que se você falar, eu vou te pagar tudo, em 6 meses, o cara vai olhar para você e vai falar, não, eu quero receber hoje. Entendeu? Isso é uma concepção de cada um. Mas nesses 2 anos de trabalho, também muita gente nesse universo de 500 pessoas percebeu a seriedade da diretoria, percebeu o que a diretoria queria, percebeu a boa intenção das pessoas que estavam envolvidas. Teve muitos advogados também que se aprimoraram, entenderam o que é um processo de recuperação judicial, entenderam que podiam, assim, colocar mais coisa em risco, piorar a própria situação. Então, eu diria que foi realmente que a lei atendeu ao fim estipulado pelo legislador, ou seja, fazer com que as pessoas chegassem no entendimento. E talvez isso não fosse nem o que a Chape queria, talvez a Chape queria pagar muito mais, mas a Chape vai pagar o que pode pagar sem pôr nada em risco, é uma nova fase. Assim, como eu disse, a atual diretoria não criou nenhuma dívida, não vai criar e vai conseguir pagar o passado. Então, eu acho que esses 2 anos serviram para conscientizar todo mundo da seriedade do trabalho. 6h23, nós estamos ouvindo o advogado Felipe Lolato, do escritório contratado pela Chapecoense. Eu já vou passar a bola para você aí, Rangel, que está no CT, para que você faça a sua pergunta também. Deixa eu só dar uma girada aqui nos nossos patrocinadores, lembrando sempre que o Golaço, né, tem o oferecimento da Boa Visão Imóveis, que traz até você um lançamento exclusivo de apartamento, suíte mais 2 e suíte mais 1 dormitório, perto de tudo que você precisa, com todos que você ama. Conheça, plantão de vendas na rua John Kennedy 2108 ou através do Instagram no @Boa Visão Imóveis. Seguros de automóvel, residenciais, de vida, empresarial e transporte é com a Rio Branco, que representa as maiores e melhores seguradoras do país, gerando solidez e confiança nas operações. Faça uma visita aí, Rua Condá 390E ou ligue 3361-5609. Rio Branco S.A. é você seguro
em todos os momentos. E também da Toso Alimentos, que é distribuidora exclusiva do Campari, o icônico e inesquecível tinto italiano que está no coração de alguns dos coquetéis mais famosos do mundo. Em 2022, o Campari ficou no top 10 de marcas preferidas pelos bartenders no mundo. E a Toso Alimentos distribui o Campari com exclusividade para nossa região. Você pode pedir agora através do site tosoalimentos.com.br ou ainda através do telefone 3321.000. E não esqueça de seguir lá o @tosoalimentos no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Rangel Agnolin, o advogado Felipe Lolato está à sua disposição. Doutor, obrigado por nos atender. Conversamos hoje durante o dia. Eu queria que você falasse para a nossa audiência os próximos passos a partir de agora. Porque, muito bem, foi aprovada, né, o plano da RJ. O que acontece daqui para frente? Quando que a Chapecoense começa a pagar? Existe alguma situação que pode acontecer para a RJ não dar certo, a partir de agora está definido? Olha, Rangel, é importante dizer que o plano segue todos os requisitos impostos pela lei, tá? Nada foi desrespeitado, esse cuidado foi tomado. E o plano segue agora, o processo segue agora para uma fase de homologação do plano, que é uma fase que acontece em todo o processo de recuperação judicial. A gente não vê tecnicamente, né, e nós só fazemos isso, nenhum motivo para que esse plano não seja homologado, tá? Como eu disse, ele segue ipsis literis todos os requisitos legais, e depois da homologação, imediatamente a Chape começa a cumprir o plano, já prevê pagamentos para 30 dias após a homologação, a gente começa a cumprir, começa a pagar tudo dentro de um fluxo de caixa programado, projetado, para ser tudo muito tranquilo daqui para frente. A Chape não tem um período de carência para o início dos pagamentos, doutor? São várias classes. A gente previu, até pela importância, a gente previu o início imediato do pagamento das parcelas trabalhistas, tá? Então, a gente não tem carência para pagamento de débitos trabalhistas. O clube também faz questão de começar a pagar, né? Então, 30 dias após a homologação, a gente começa a pagar a dívida trabalhista, sim. Claro que é escalonável, ele vai crescendo, depois tem um período de descanso e tal, mas a gente inicia os pagamentos tão logo ocorra a homologação. Para a gente finalizar, doutor Felipe, no acompanhamento da Assembleia hoje, eu quero fazer dois registros. Uma que não é como os seus argumentos durante a sua explanação, que quando inclusive citou um episódio aí do qual da Chape tem um carinho diferenciado das pessoas, ser o segundo time, não é muito, inclusive, comum, né? Como o senhor usou, muito usual, né? Você fazer esse tipo de argumentação dentro de uma assembleia, mas eu acho que foi importante, né, fazer essa menção, lembrando a importância que a Chapecoense tem nesse cenário e também dos motivos, né, que levaram as pessoas a ter esse apreço pela Chapecoense. E também o outro foi o tom equilibrado, né, principalmente dos advogados que representavam as partes, né, mesmo com argumentos contrários, né, ao seu escritório que desenvolveu todo esse trabalho, mas também, apesar de haver um tom contraditório no nível dos argumentos, também ali se colocou de uma maneira, né, equilibrada, demonstrando como foi todo o processo que foi conduzido nesses últimos anos. Eu penso que a Assembleia de hoje, o clima da Assembleia de hoje foi reflexo dessa caminhada, doutor. Não, sim, Rangel, penso que sim, mas também eu não tenho dúvida nenhuma que estavam presentes na Assembleia hoje algumas das maiores autoridades em direito desportivo do país e advogados de alto nível que jamais levariam a discussão mesmo para o lado pessoal ou para o lado... eram profissionais de ponta, se comportaram como tal. Eu também fico muito feliz de participar de um ato assemblear dessa grandeza e com tanta nobreza de caráter envolvido, sabe? Eu também fiquei muito satisfeito com a maneira como meus colegas conduziram a Assembleia. Eu acho que a Assembleia também foi à altura da grandeza da Chapecoense.
Doutor Felipe, para a gente fechar aqui, para quem está saindo agora do trabalho, teve meio alheio aí as notícias ou não pegou os detalhes, né? Qual foi o percentual de aprovação? A grosso modo, nós tivemos 75% de aprovação na classe trabalhista, tivemos 59% de aprovação na classe dos credores quirografários e 79% de aprovação na classe de micro e pequena empresa e empresas de pequeno porte. Foi muito expressiva mesmo a aprovação do plano. Acima do que vocês esperavam? Assim, chegou a surpreender o resultado ou não? Talvez não tenha surpreendido a diretoria da Chape, porque sabe a força que a Chape tem enquanto instituição, enquanto time, mas a mim, que sou um advogado de reestruturação, a minha equipe, eu tenho certeza que surpreendeu. Assim, nós tínhamos muita confiança na aprovação, mas assim, dessa forma tão expressiva, foi uma surpresa para nós, ficamos muito felizes. O valor da dívida, ele caiu para quanto? A dívida vai ser aproximadamente, depois de todos os deságios, etc., vai cair para algo entre 30 e 40 milhões. 30 e 40 milhões. Nossa. Entre 30 a 40 milhões. É bem menos do que a dívida que se tem hoje. Lembrando que a Chape tem uma dívida tributária que é fora da recuperação, que deve ser algo como 30 milhões também. Perfeito. E que, diga-se de passagem, a atual diretoria vem pagando todos os tributos correntes e vem pagando religiosamente os parcelamentos do passado. Também está equacionado. Doutor Felipe, muito obrigado por nos atender, obrigado pelos esclarecimentos aqui, a equipe do Golaço da Rádio Oeste Capital, foi um prazer tê-lo com a gente mais uma vez, parabéns pelo trabalho aí, pelo resultado, né, nessa assembleia realizada hoje, foi um prazer tê-lo com a gente aqui no Golaço, viu? O prazer foi todo meu, fico à disposição, né? Desejo uma boa noite a todos aí, a vocês e aos ouvintes. Obrigado, advogado Felipe Lolato, do escritório contratado pela Chapecoense, conversando com a gente aqui, explicando detalhes, né, dessa assembleia que aconteceu no dia de hoje. 29 para 7.